Meus amados, nós vamos abrir a palavra de Deus então, no livro de Gênesis, capítulo 4. Gênesis, capítulo 4. Vamos ler até o verso 16. 1 a 16. Está escrito: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. E estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Eu quero conversar com vocês, meus irmãos, nesta noite sobre o tema cuidado. Cuidado com seus sentimentos. A família é o palco das nossas maiores alegrias, e a família é o palco das nossas maiores tristezas. É o cenário das nossas festas mais robustas e também o território dos nossos dramas mais pesados. O nosso problema não é o outro. O nosso problema não está fora de nós. O nosso problema somos nós mesmos. E o nosso maior inimigo é aquele que nós vemos diante do espelho. No capítulo 3, Eva caiu e foi vencida pelo diabo. No capítulo 4, Caim é vencido pela carne. No capítulo 3, Eva é seduzida a pecar. No capítulo 4, Caim não aceitou ser dissuadido pelo pecado, nem mesmo por Deus. Não confessou o seu pecado, nem aceitou a disciplina divina. Então eu quero, olhando para esse texto, tratar deste tema: cuidado com seus sentimentos. Em primeiro lugar, esses sentimentos transpiram dentro da própria família. Vejam vocês
que a família de Adão e Eva é uma prova irrefutável da malignidade do pecado, daquilo que os teólogos chamam de depravação total. O que nós falamos hoje? Talvez embarcando na ideia de John Locke, que o homem é uma tábua rasa, uma folha em branco, que o homem é produto do meio, que o homem é mau porque o meio o influenciou para tal. Mas convenhamos, o problema de Caim, o lar de Abel, o lar de Adão e Eva, não tinha influência externa. Não tinha. Não tinha violência. Não tinha tráfico de drogas. Não tinha injustiça social. Não tinha descalabro dos costumes. Adão e Eva não tinham avós. Não tinham tios, não tinham primos. Não tinham amigos. Não tinha sogra, não tinha cunhado. Não tinha poluição, não tinha desemprego, não tinha violência urbana, não tinha promiscuidade da sociedade. O pecado não estava do lado de fora, o pecado estava dentro do coração de Caim. Às vezes nós queremos culpar. Nós estamos vivendo uma época que pecado não é chamado de pecado, e as pessoas querem lidar com o pecado com libertação. É uma espécie de teologia freudiana. O problema é o outro. O problema é halógeno. Quando na verdade nós somos o problema. Aqui dentro está o problema. As causas do desastre da família não vêm de fora, vêm de dentro. Segundo aspecto, a família de Adão e Eva prova que nem todos sabem lidar com os sentimentos. Porque vejam vocês que Caim e Abel nasceram do mesmo ventre. Beberam do mesmo leite. Foram instruídos pelos mesmos pais. Nas mesmas circunstâncias. Caim e Abel sugaram as mesmas verdades, receberam a mesma carga genética, ouviram os mesmos ensinamentos, cresceram no mesmo lar. Mas a Bíblia diz que Caim era do maligno. Está lá em 1 de João, capítulo 3, versículo 12. Ele era do maligno. Enquanto Abel era um homem piedoso. Caim era um hipócrita. Abel, um servo fiel de Deus. Abel amava a Deus de verdade. Caim amava a si mesmo. Abel procurava agradar a Deus, enquanto Caim procurava agradar os seus caprichos. E aqui, meus amados irmãos, está o ponto. Que na mesma casa, um pode desenvolver um sentimento terrível. O outro pode cultivar uma vida de piedade. Cuidado com o seu coração. Cuidado com os seus sentimentos. Porque eles podem aflorar no mesmo ambiente. Um piedoso, o outro maligno. Terceiro, a família de Adão e Eva prova que as batalhas sentimentais mais intensas são travadas dentro de casa e, diríamos nós, até dentro da igreja. Notem comigo, a palavra Caim significa possessão. Quando ele nasceu, é como se Eva tivesse pensado, está aqui o cumprimento da promessa, que da minha semente vai nascer aqui que vai esmagar a cabeça da serpente. Quando nasce Abel, ela bota o nome de sopro, vaidade, passageiro. Bom, não foi ele, então agora tem tanta esperança a mais. Em outras palavras, não adianta você botar nome bonito nos seus filhos, se você não os ensina. Nome bonito não vai salvar os nossos filhos. Por exemplo, Absalão, pai da paz. Ele tinha tudo na vida, menos paz. Então, observemos alguns pontos. No lar de Adão e Eva havia prática religiosa. Eles eram religiosos. Os meninos aprenderam a adorar a Deus, a trazer ofertas ao Senhor. Então não podemos culpar Adão e Eva, mesmo depois da queda, de não terem implantado na casa deles o sentimento de adoração a Deus, de culto a Deus.
E da maneira correta, porque senão Abel não teria aprendido. Com quem Abel aprendeu? Com os pais. Segundo, nesse lar havia mais disputa do que comunhão. Porque notem vocês que Caim está infeliz pelo fato de seu irmão ter sido bem-sucedido. O que irritou Caim foi o fato de Deus ter se agradado de Abel e da sua oferta, enquanto Deus não se agradou dele e da sua oferta. Isso gera uma guerra. E talvez ainda hoje nas famílias a guerra, porque um é piedoso, o outro não é, um é verdadeiro, o outro faz de conta que é. E de repente o sentimento de emulação, de disputa, de inveja, de guerra começa a se estabelecer dentro de casa. Mas nessa casa havia gente mal-humorada. Vejam vocês que Caim está com um semblante descaído. O coração dele está envenenado pela ira. E eu acho isso muito curioso, porque o verso 6 diz, porque andas irado. Não era uma ira que veio e vai embora, não. Não era um rompante de ira, não. Era uma ira permanente, constante. Está encharcado de ódio. Nesse lar havia inveja avassaladora. No lar de Adão e Eva, a inveja mostrou sua carranca, porque agora os filhos não são unidos, eles não têm diálogo. O Caim está invejando Abel, e a inveja, meus irmãos, é um problema gravíssimo, porque os filhos não são iguais. Quem tem mais de um filho aqui sabe disso. Os filhos não são iguais, como iguais não são os dedos da mesma mão. Tem filho que você olha para ele, não precisa falar mais nada, só olhou, tá bom. O outro você fala e grita e ele não escuta. Mas são irmãos de sangue. E aí você percebe que a inveja pode adoecer um coração, como aconteceu com Davi e Saul. Você já percebeu que uma música nas paradas de sucesso das FMs de Israel é que enlouqueceu Saul? E uma loucura que perdurou. O problema do invejoso é que ele quer não o que o outro tem. O invejoso não quer o que o outro tem. O invejoso não quer que o outro tenha. O invejoso, ele não apenas cobiça o que é do outro, ele deseja destruir o outro. A cobiça foca em coisas, a inveja em pessoas. É muito curioso isso. Deixa eu ilustrar. Vocês acompanharam, alguns aqui certamente, agosto de 1990. O Iraque invadiu o Kuwait e matou muitos ricos cidadãos daquele país. Sob pressão internacional e o ataque dos americanos, Saddam Hussein retirou-se do Kuwait em fevereiro de 1991. Mas antes de sair do Kuwait, Saddam Hussein ateou fogo nos poços de petróleo, dos quais ele não podia usufruir, e poluiu as praias que ele tinha que abandonar. Não basta sair. Eu tenho que destruir, porque eu não me contento em ter o que você tem, eu não quero que você tenha nada. Esse é o espírito de Caim. Agora, se você pensa que Caim está a 6.000 anos de nós, o Caim não só está entre nós, o Caim está dentro de nós. Cuidado com seus sentimentos. Segundo ponto que eu quero destacar é que os sentimentos, eles transpiram até mesmo na adoração a Deus. Isso é dramático e triste, porque adorar a Deus foi a razão pela qual nós fomos criados, não é isso? Essa é a primeira pergunta do nosso catecismo. Qual o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então você foi criado para adorar a Deus. Agora, veja você,
Antes de Deus aceitar o seu culto, Ele precisa aceitar a sua vida. O problema de Caim é que ele separou uma coisa que não pode ser separada. Ele pensou que culto é aquilo que ele oferecia para Deus. Mas em vez de trazer a vida para o altar, ele trouxe a oferta. E como a vida não estava certa, Deus rejeitou a oferta. Porque a Escritura diz com toda a total clareza, olha comigo por gentileza, versículo de número 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste, agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Não diz que Deus se agradou da oferta e de Abel, Deus se agradou de Abel e da oferta. Porque a vida precede a oferta, a vida é a base da oferta, a vida referenda a oferta, a vida é o avalista da oferta. Agora notem, na mesma toada, o texto vai nos dizer no versículo 5, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Por que Deus não agradou da oferta? Em primeiro lugar, porque Deus não agradou do ofertante. Em outras palavras, Deus está mais interessado em quem nós somos do que no que nós fazemos. Vida com Deus precede trabalho para Deus. A oferta que Deus agrada é a nossa própria vida. Por isso Paulo, escrevendo aos Romanos, disse, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E ele mostra a necessidade de você oferecer o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Agora, por que Deus não aceitou Caim? E consequentemente não aceitou sua oferta? A Bíblia responde, primeiro, 1 João 3,12, ele era do maligno. Quem comandava a vida dele não era Deus, era o maligno. Segundo, versículo 5, ele era mal-humorado, semblantes caiu. Terceiro, ele era um homem irado, não de acessos de raiva, não, ele permanentemente estava irado, ele andava irado. Quarto, versículo 5, ele era invejoso. Ele não suportou que o irmão foi aceito e ele não. Quinto, ele estava com um mau procedimento. Verso 7 diz assim, se procederes bem. Se Deus disse se procederes bem, é porque ele estava procedendo mal. Procedendo mal. Mau procedimento. Sexto, ele estava com o coração endurecido, porque o versículo 7 e 8 deixa isso claro, não é certo que serás aceito se procederes bem, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Depois de exortado por Deus, ele finge, bota uma boa máscara de amizade e vai lá e chama seu irmão, vamos ao campo, como se fosse um amigo, um parceiro, um companheiro, e lá no campo ele mata o irmão, coração endurecido. Por isso Deus não aceita a sua vida, consequentemente Deus não aceita a sua oferta. Ao passo que a oferta de Abel é de um homem temente a Deus, porque agora não é apenas sentimento de Abel, o conteúdo do culto de Abel é bíblico. Abel tinha entendido, e talvez os pais já tinham falado para ele, que lá no jardim do Éden, Deus sacrificou um animal para fazer peles, o derramamento de sangue para cobrir o pecado. Não há remissão de pecado sem derramamento de sangue. E Abel traz o quê? Traz um cordeiro, a gordura dele, traz primícias, derramamento de sangue, a oferta que Deus quer. Então aqui tem duas religiões, a religião estabelecida por Deus e a religião humanista, das obras, do que eu faço de melhor. A oferta de Abel era apropriada, porque a oferta de Abel tipificava o sacrifício de Cristo, enquanto a de Caim tipificava os melhores esforços humanos, mérito humano. E a Bíblia diz que o culto tem que ter duas características. Ele tem que ser em espírito, ele tem que ser em verdade.
Em outras palavras, ele tem que ser sincero e ele tem que ser bíblico. O culto é bíblico ou é anátema. Mas mais do que isso, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 4, pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Em outras palavras, Abel ofereceu a oferta certa, com a motivação certa, da maneira certa, ele ofereceu pela fé e com fé. A religião do Abel é a religião verdadeira, estabelecida por Deus. O culto que ele prestou é o culto prescrito por Deus. Nós não temos o direito de cultuar a Deus do nosso jeito, da nossa maneira, com as nossas inovações. Deus requer ser adorado do jeito que Ele mesmo estabeleceu em Sua palavra que deva ser adorado. Mas Caim nada fez disso. A religião dele é a religião da perseguição e do ódio. Vamos ao terceiro ponto da mensagem. Cuidado com seus sentimentos, porque eles se agravam e muito quando você despreza as advertências de Deus. Irmãos, convenhamos, se existe um povo que conhece as advertências de Deus, somos nós. Temos a Bíblia, temos acesso às informações bíblicas. Se você é um assíduo frequentador dessa igreja tem 5 atividades de ensino da Bíblia todo domingo. Como o pastor Erival diz, é quase um posto de Ipiranga, todo dia está aberto, todo dia tem atividade. Então ninguém pode alegar, eu não sabia, que pena, eu não sabia. Somos advertidos, somos instruídos. Mas vejamos, Caim é chamado ao arrependimento, mas ele endurece o coração. Leia comigo mais uma vez, versículos 6 e 7, toda a igreja em voz alta, por favor, 6 e 7, vamos juntos. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então veja bem que Deus está apelando para ele no campo da razão. Ô Caim, você não está procedendo bem? Ô Caim, muda a sua vida. Muda, Caim. Se você proceder bem, se você me obedecer, se você fizer do jeito que eu quero, se a sua vida for corrigida, se a sua oferta for corrigida, você vai ser aceito também, Caim. Eu quero aceitar você, mas tem que ser do meu jeito, Caim. Ele foi exortado, Deus avisou, Deus advertiu, e Deus adverte a você e a mim também. Deus coloca outdoors, Deus coloca placas, Deus coloca placas de neon, para a gente olhar, observar, olha, não é desse jeito, não é dessa maneira, não é por esse caminho, não é dessa forma. Meu filho, corrija a sua vida, corrija a sua rota, corrija a sua conduta, cuidado. Faça o que é certo, fuja, meu filho, fuja do pecado. O pecado é uma serpente que está de bote armado para te pegar. Convenhamos, nós somos fracos, muito fracos. Mas o Senhor disse para ele: olha, meu filho, você fique esperto, porque o pecado jaz à porta, está aí de bote armado. E você sabe qual o pecado que anda de bote armado para te pegar. Você sabe. A zona de perigo, a área de perigo que você vive. E que basta um passo só adiante e você é picado por essa víbora, a antiga serpente. Cuidado. Mas o Caim não quis escutar as advertências de Deus, ao contrário, ele consumou o pecado,
de ira constante que estava no seu coração, de ciúme e de inveja que estava dominando a sua alma. Caim, em vez de voltar-se para Deus, ele fugiu de Deus. E ao fugir de Deus, ele usou máscaras para esconder e ao mesmo tempo consumar o seu pecado. Primeiramente, a máscara da mentira, da traição e da hipocrisia. Leia o verso 8 comigo, toda a igreja, por gentileza. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Irmãos amados, olha que coisa impressionante. Disse Caim ao seu irmão: vamos ao campo. As palavras são aveludadas. As palavras são de amizade, de fraternidade, de companheirismo. Mas o coração está envenenado. O coração é perverso. E preste atenção nisso. Sempre que há um abismo entre o coração e a língua, estamos em perigo. Sempre que a nossa boca fala o contrário do que o nosso coração está sentindo, nós nos tornamos atores, hipócritas. E potencializamos o perigo para a destruição da nossa própria vida. Agora notem, não é aquele crime, pastor Ival, que poderíamos chamar de um crime passional. O cara é tomado por um fogo de raiva, numa briga, numa confusão, e na loucura da confusão ele vai lá e mata. Puxa vida, que besteira que eu fiz. Não, ele planejou. Ele está virado constantemente. Ele foi advertido: não faça, meu filho, fuja do pecado, meu filho, fuja do pecado. E ele está lá cozinhando aquele negócio. Ele maquinou, ele planejou, ele arquitetou, ele pensou, ele refletiu, e ele consumou o seu pecado. Não porque Abel era mau, mas porque Abel era bom. Não porque Abel era ameaça para ele, porque Abel era um exemplo para ele. A luz de Abel cegou Caim. E aí vem a máscara da violência. Por quê? Porque o Caim mata o Abel sem a mínima chance de Abel se defender. Ele foi desarmado, ele foi com o espírito alegre, ele foi um convite de um irmão. Ele não está prevenido, ele não está preocupado, ele não está pensando em se proteger. Ele vai, como um cordeiro vai para o matadouro. E lá Caim consuma o ódio e mata o seu irmão. Vou lhe dizer uma frase, por favor, preste atenção. Quem guarda ira no coração, abriga o diabo no peito. Vou repetir. Quem guarda ira no coração, guarda o diabo no peito. Foi isso que aconteceu com Caim. Mas notem, é uma máscara de crueldade, porque ele não está matando o inimigo, ele está matando o seu irmão. Ele não tem 10 irmãos e mata um, não, ele só tem um irmão e mata esse irmão. E agora, depois que consuma o crime, ele bota uma outra máscara, a máscara da dissimulação. Eu fico pensando, a Bíblia não registra isso, viu, presbítero? Mas, pastor Ival, pense comigo, como é que o Adão e Eva devem ter reagido a essa situação? O Abel, não estou vendo o Abel, essa semana não viu o Abel. Cadê o Abel, gente? Será que está trabalhando muito, coitado? Deve estar cuidando das ovelhas. Cadê o Abel? Talvez até Adão e Eva perguntou: ô Caim, você viu o seu irmão? Vi não, estou sabendo não. Sei não. Mas aí o próprio Deus o confronta: ô Caim, onde está o teu irmão Abel? E ele petulantemente responde para Deus de uma maneira tão hipócrita. E responde assim: não sei.
Olha o mentiroso aí. E responde mais: acaso sou eu tutor de meu irmão? Sou porventura responsável pelo meu irmão? Sou tomador de conta dele? Notem vocês que agora ele está mentindo para Deus, não aceitando a realidade da sua culpa. Agora, eu pergunto a vocês, tem como a gente dar desculpa para Deus? Sei não, sabe sim, senhor. Sou porventura tutor do meu irmão? Você não é só tutor não, você é assassino do seu irmão. E tem mais, o sangue do seu irmão está clamando. Quais foram os agravantes do pecado de Caim contra Abel? Ele matou seu próprio irmão, a quem ele devia proteger. Ele era o mais velho, ele era tutor, sim, era responsável. Segundo Abel, era um bom irmão, a quem ele devia imitar. Terceiro, Deus o dissuadiu para não cometer o crime. Quarto, Caim mascarou-se de amigo antes de cometer o crime. Quinto, Caim matou seu irmão porque suas obras eram boas e as do Abel, as suas obras eram más e as do Abel eram obras boas. Sexto, Caim odiou Abel porque Deus amou Abel. Eu acho que se fosse um tribunal de júri, o advogado de acusação e o promotor, acusando Caim, levantaria todos esses agravantes para aumentar a pena dele, para condená-lo. Sem desculpas. O nosso pecado não tem desculpa. Cuidado com seus sentimentos. Mas, em último lugar, os sentimentos, preste atenção nisso, ao serem consumados, eles não ficam ocultos e mais, eles passam para as futuras gerações. Então vamos ver isso. Notem vocês que o pecado dele foi descoberto e descoberto por Deus. Não tinha testemunha. Diríamos nós hoje, crime perfeito. Apagou as evidências. Sumiu o Abel. Já que o mundo já estava sob o efeito do pecado, depois uma besta fera o comeu. Desapareceu do mapa. Ninguém viu. Não tinha testemunho ocular. Tinha um bom álibi. Ninguém viu. Não teve câmera filmando. Não foi flagrado no erro por nenhum ser humano como testemunha. Mas Deus viu. Como Deus viu Adão e Eva lá no Éden. Como Deus viu Acã roubando a barra de ouro lá em Jericó. Como Deus viu Davi na câmara do adultério com Batseba. Como Deus viu Ananias e Safira mentindo ao Espírito Santo. Como Deus vê você e eu todo dia. E aí o que vem? A maldição do pecado. Como um peso terrível ao transgressor. Veja comigo, por gentileza, o que Deus vai dizer sobre ele no versículo 11 e 12. Leia comigo, toda a igreja, por favor. Vamos juntos? És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Não é brincadeira ter esse nome, né? Lembra que quando houve a queda lá no Éden, Deus disse, maldita serpente. Deus não disse maldita mulher, mas diz, no meio de dor darás filhos. Aí Deus diz, maldita é a terra por tua causa, Adão. Mas agora Deus está dizendo para o Caim, tu és maldito. Já pensou? Uma marca dessa? Maldito.
Aí Deus está dizendo mais, que onde ele plantasse, ele era lavrador, lavrador planta e colhe, a terra não seria favorável a ele. Mas pior, ele seria errante. Sabe o que é uma pessoa errante? Nunca chega, nunca tem paz, nunca tem pouso, nunca tem estabilidade, nunca a alma está pacificada. Assim como a ira dele era constante, a angústia dele será constante. A paga do pecado, terrível. Agora, versículo 12. Veja você que ele é um homem desinstalado, ele está fugitivo. Agora, notem comigo a reação dele. Irmãos, isso aqui é triste demais. Olha o verso 13, leia toda a igreja comigo o verso 13, por favor. Então, disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Qual o problema do Caim aqui? O problema do Caim aqui é que ele não se arrepende. Ele está com muito pesar, não é porque ele cometeu um crime, cometeu um pecado, matou o irmão. Ele está com muito pesar, ele está muito triste. Por quê? Porque ele acha que a penalidade sobre ele foi grande demais. Ele está triste das consequências e não do pecado. Aqui tem um ponto vital. O verdadeiro arrependimento vê o pecado como problema. É a história do ladrão que chora porque foi pego com a boca na botija. Se a polícia não pegasse, ele não estava triste, não estava chorando. Ele não está triste porque roubou, ele está triste que foi pego no roubo. Quando você lê as confissões de Davi, o Davi confessa verdadeiramente: eu pequei, o problema é o meu pecado. A consequência, eu vou sofrer por causa da consequência, mas a minha tristeza é porque eu pequei. Isso não houve em Caim. Não houve em Caim. Caim não consegue ter intimidade com Deus. Olha o versículo 16, leia o 16 comigo. Vamos juntos? Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nob, a oriente de Nob. Esse retirou-se Caim da presença do Senhor não foi uma retirada geográfica. Não é que Deus está aqui, ele foi para lá, não. Que Deus está aqui, está lá também. Retirou-se da presença do Senhor significa o seguinte: Caim viveu a vida longe de Deus. Meus irmãos, a situação se agrava um pouco mais agora, porque você vai perceber o verso 23, agora nós vamos ler o verso 23, porque nós estamos falando da quarta geração, da descendência de Caim. Vamos ver como é que tem a influência na família. O pecado não tratado, o pecado não arrependido, o pecado não confessado, o pecado não abandonado pode reverberar para dentro da nossa casa, para dentro da nossa família e trazer muitos estragos em outras gerações. Então, leia comigo o verso 23, por gentileza, toda a igreja. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá: ouvi-me, vós mulheres de Lameque. Escutai o que passa a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. Só até aqui. Agora preste atenção. Descendente de Caim começa com a bigamia, e daí vai desembocar em poligamia, e vocês conhecem a história dos desastres que é o abandono do princípio de Deus da monogamia para bigamia e poligamia. Segundo, Lameque vai se tornar um homem tão violento quanto Caim. Matei um homem porque me feriu. Comigo, se me ferir, eu vou pagar na mesma moeda. Um rapaz porque me pisou. Ou seja, o camarada não mata um só não, mata outro. O assassinato vai se tornar uma coisa comum dentro da família de Caim. Eu sei que esse sermão não é agradável.
E eu nem quero receber um tapinha nas costas no final do culto. Tem hora que o remédio é amargo mesmo, não tem jeito. Porque se você pensa que o problema é o Caim, o problema é o Caim que você vê quando você se olha no espelho. Caim escutou as verdades que Abel escutou. Caim foi prestar culto a Deus. Caim ouviu a palavra de Deus. Caim escutou as advertências de Deus. Mas Caim não se arrependeu. Agora, você e eu, hoje, temos a oportunidade de ouvir e de nos arrependermos. Deus está interessado em que a gente ouça e se arrependa. Se procederes bem, não é certo que eu vou aceitar você, Caim. Se você proceder bem, não é certo que você tenha o seu culto, Caim. Eu quero, Caim, mas você precisa me ouvir. Você precisa se arrepender. Você precisa tomar um novo rumo na sua vida. Só a partir de 7 é que se começou a invocar o nome do Senhor. Versículo 26. A 7 nasceu-lhe também um filho, ao qual lhe pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Então, pergunta para você e para o meu coração: como será a nossa descendência? Como serão os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, os nossos tetranetos? Como serão? Se depender de quem somos hoje, como eles serão? Meu desejo é que a gente possa ser dessa descendência, descendente de 7. Gente que vai andar com Deus. Gente que vai ser uma bênção na história. Gente que vai escrevendo a história da redenção. Gente que por onde passa vai aspergindo o perfume de Cristo. Por onde passa vai espargindo a luz de Cristo. Por onde passa vai aspergindo e espalhando a bênção do Evangelho de Cristo. A transformação da glória de Deus na nossa vida e na nossa descendência. Mas o alerta está feito. Cuidado com seus sentimentos. Curva sua fronte. Vamos orar. Ó Deus, nós estamos diante da Tua palavra, que nos ensina, que nos exorta, que nos admoesta, que nos adverte. E Tu bem conheces, Deus, o nosso coração. Sujeita a falhas, a erros, a enganos, a hipocrisias. E o que nós pedimos nesta noite, Deus, é que Tu trates conosco, com graça, com misericórdia. Que nos quedemos humildes diante da autoridade da Tua palavra. Que jamais venhamos a ter uma postura como a de Caim, de dissimulação, de mentira, de engano, de farsa. Tem misericórdia de nós, ó Deus, e dá-nos um coração quebrantado, porque este é o coração que Tu não rejeitas. Dá-nos o arrependimento para a vida, dá-nos um coração disposto a Te honrar e a Te obedecer. Que a nossa descendência seja bem-aventurada na terra. Que nós caminhemos na linhagem de 7 e não na linhagem de Caim. E que a Tua bênção seja sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa igreja, sobre as futuras gerações. Em nome de Jesus. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.
Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Hoje eu tenho a palavra de consolo para o seu coração. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Essa é uma das histórias mais lindas da Bíblia, que está registrada nesse texto. Eu estou com a versão revista e atualizada, e essa versão diz assim: houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Rofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava a porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, e estando Eli o sacerdote assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição de tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou ele a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso ele a teve por embriagada e lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Acha tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana sua mulher, lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu. E passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: Do Senhor o pedi. Agora verso 26. Disse Ana a Eli: Ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvida ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Amém. O meu tema é: não desista de seus sonhos. Não desista de seus sonhos. Era o ano de 1952 na Nova Zelândia. Um importante esportista daquele país nutriu um sonho audacioso, ousado, inédito. O sonho de escalar a montanha mais alta do planeta. O sonho de chegar no pico do topo, no pico do Monte Everest, no topo do Monte Everest.
o monte mais alto da terra, com mais de 8.800 metros de altitude. Ele partiu para realizar o seu sonho, mas fracassou, não conseguiu chegar. Meses depois, ele foi convidado para dar uma palestra em Londres, na Inglaterra, e curiosamente, quando ele chega no auditório, eles haviam colocado uma grande gravura do Monte Everest na parede. Ele olhou para a gravura, abaixou a cabeça, cabisbaixo dirigiu-se à plataforma. Quando passaram-lhe a palavra, por um momento ele esqueceu o seu auditório, voltou-se para a gravura e disse: Monte Everest, da primeira vez tu me derrotaste, tu não podes crescer mais, mas eu ainda estou crescendo, da próxima vez eu te vencerei. 6 meses depois, Edmund Hillary era o primeiro homem da história a chegar no topo do pico Everest, deixando-nos um legado: não desista de seus sonhos. Eu sei que você tem sonhos, todos nós os temos. Quem não sonha não vive. Quem desistiu de sonhar, desistiu de viver. Mas é provável que nesta noite, neste seleto auditório, haja alguém que tenha perdido os seus sonhos mais belos pelas estradas da vida. Talvez haja entre nós nesta noite alguém que já viu os seus sonhos mais bonitos se transformando em pesadelo. Quem sabe até mesmo haja alguém aqui que já desistiu de seus sonhos, que já enterrou os seus sonhos, que já colocou uma lápide sobre os seus sonhos, dizendo: aqui jaz os meus sonhos. Eu quero encorajar você nesta noite a tomar de volta esses sonhos e a colocá-los na presença de Deus. Nós estamos diante do Deus que faz milagres, e esta igreja é um milagre de Deus. Nós estamos na presença daquele para quem não tem causa impossível, não tem problema insolúvel, não tem casamento irrecuperável, não tem doença incurável. Nós estamos adorando o Deus Todo-Poderoso, para quem não há coisa demasiadamente difícil. Esse texto retrata uma mulher que tinha um sonho legítimo, o sonho de ser mãe. Porém o sonho de Ana está sendo adiado. Eu creio até que se Ana fosse nossa contemporânea, ela enfrentaria algumas abordagens. Acho que a primeira delas seria esta: Ana, você é uma mulher tão crente, você ora tanto, você vai tanto à casa de Deus, você está estéril, você está doente, você tem que examinar melhor a sua árvore genealógica, porque é provável que haja alguma maldição hereditária incrustada aí na sua família. Enquanto essa maldição não for quebrada, você não vai ser curada. Só que o problema de Ana não era a maldição hereditária. Se Ana vivesse hoje, talvez alguém parecido com os amigos de Jó chegariam para ela para dizer o seguinte: Ana, ninguém sofre sem causa. Para você estar sofrendo, alguma coisa de errado você fez. Enquanto você não confessar esse pecado, você não vai ser curada. Só que o problema de Ana não era pecado escondido. Se Ana vivesse hoje, talvez alguém mais audacioso diria para ela assim: Ana, deve ter algum demônio da esterilidade escondido aí na sua vida. O que você precisa fazer é ir num culto de libertação. Só que o problema de Ana não era demônio. O versículo 5 do texto lido é claro: foi o próprio Deus quem a deixou estéril. O versículo 6 é mais claro: foi o próprio Deus que cerrou a sua madre, de tal maneira que a doença de Ana não tem a ver com maldição, não tem a ver com pecado, não tem a ver com demônio. A doença de Ana tem a ver com Deus. Mas isso pode dar um nó em nossa cabeça, porque se Deus tem o melhor para nós, e Ele tem. Se Deus quer o melhor para nós, Ele quer. Como é que Deus pode adiar os nossos sonhos? E os nossos sonhos mais legítimos? Pois é sobre isso que quero passar a falar com você nesta noite. Em primeiro lugar, Deus adia os nossos sonhos para nos ensinar a verdade de que o Deus das bênçãos é melhor do que as bênçãos de Deus.
A maior necessidade sua e minha não é da bênção de Deus, é do Deus da bênção. Você poderia ter todas as dádivas de Deus: saúde, família, trabalho, prosperidade, amigos, influência, poder. Mas se você não tem Deus, a sua vida continua vazia. Nós estamos vivendo uma geração que tem transformado o evangelho de teocêntrico, cristocêntrico, para antropocêntrico. Às vezes é o homem que quer que a sua vontade seja feita no céu, em vez de desejar que a vontade de Deus seja feita na terra. Só que esse não é o evangelho. O evangelho não está centrado no homem. Você e eu não somos o centro do universo, Deus é. Segundo lugar, por que Deus adia os nossos sonhos? Deus adia os nossos sonhos para nos ensinar que tudo que temos, tudo que somos, veio de Deus, é de Deus e deve ser consagrado de volta para Deus. Ana disse para Eli: por este menino orava eu, pelo que o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias da sua vida. Se Ana não tivesse entendido isso, ela teria feito de Samuel um ídolo na sua vida. A vida dela teria gravitado ao redor de Samuel. Às vezes nós pedimos uma bênção para Deus e Deus não la concede. E às vezes nós transformamos aquela bênção num ídolo e substituímos o abençoador pela bênção. Por exemplo, você pede a Deus prosperidade e Deus dá prosperidade. A bênção do Senhor enriquece, com ela não tem desgosto. Riquezas e glórias vêm de ti. É Deus quem fortalece as nossas mãos para adquirirmos riquezas. Aí a pessoa começa a prosperar, compra mais uma casa, compra mais um apartamento, compra mais um carro, compra mais um sítio, compra mais uma ação na bolsa de valores. E aí ele não consegue mais frequentar a igreja, ele não consegue vir num dia de semana mais à igreja. Ele está tão ocupado cuidando das bênçãos de Deus que não tem mais tempo para o Deus das bênçãos. Ele não consegue mais ir para uma reunião de oração, para uma vigília de oração. Ele substituiu o abençoador pela bênção. Ele transformou a bênção num ídolo. É necessário você e eu entendermos que a vida que temos é de Deus, a família que temos é de Deus, a casa que moramos é de Deus, o carro que andamos é de Deus, o trabalho que temos é de Deus, o dinheiro que recebemos é de Deus. Então consagre de volta para Deus o melhor daquilo que Deus tem dado para você. Põe o seu Samuel no altar de Deus nesta noite. Quarto lugar, aliás, em terceiro lugar, por que Deus adia os nossos sonhos? Deus adia os nossos sonhos porque os planos de Deus são maiores e são melhores do que os nossos melhores sonhos. Qual era o sonho de Ana? Apenas ser mãe. Qual era o projeto de Deus na vida de Ana? Que ela fosse mãe do maior profeta, do maior sacerdote, do maior juiz de Israel, do homem que haveria de trazer de volta a nação apóstata para a presença de Deus. Às vezes Deus não atende o seu pedido, porque Ele olha e diz assim: ah, meu filho, ah, minha filha, você está pedindo pouco demais, seu sonho é miúdo demais, eu tenho coisa maior, eu tenho coisa melhor para você. Quando José do Egito estava preso, ele pediu ao copeiro do faraó para lembrar-se dele, mas o copeiro de faraó esqueceu-se dele e ficou mais 2 anos mofando na cadeia. E você pergunta: mas onde está Deus, que deixa um filho inocente padecer numa prisão imunda? Por que Deus não tirou José da prisão quando ele queria sair de lá? Se José tivesse saído da prisão quando ele queria sair de lá, o máximo que ele teria sido era um bom lavador de copos no palácio de faraó. Naqueles 2 anos Deus estava construindo a rampa do palácio para ele sair da cadeia e ser governador do Egito.
Quando Deus parece demorar, não é porque Deus está demorando, é porque Deus está preparando algo maior e melhor para a nossa vida, porque não há Deus como o nosso que trabalha para aqueles que nele esperam. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos, os caminhos de Deus são mais elevados que os nossos caminhos, os planos de Deus são melhores do que os nossos melhores sonhos. Quarto lugar, por que Deus adia os nossos sonhos? Bom, Deus adia os nossos sonhos porque Ele é Deus, livre e soberano, que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Confira comigo o capítulo 2, versos 6 a 8, onde nós encontramos o cântico de Ana, e ela faz uma declaração extraordinária aí. Ela diz assim: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado para o fazer assentar-se entre príncipes. Eu tenho percorrido a nação brasileira e às vezes escuto algumas coisas que, em nome de uma fé robusta, beira a blasfêmia. Quando as pessoas dizem assim para Deus: Deus, eu proíbo, Deus, eu exijo, Deus, eu determino, Deus, eu decreto, e ai de Deus se não atender. Até parece que essas pessoas estão assentadas num alto e sublime trono, e Deus muito humilhado e pequenininho assentado aos seus pés. Que tolice, que meninice espiritual. O nosso Deus está no trono, Ele tem as rédeas da história em suas mãos, Ele não pode ser colocado contra a parede, ninguém pode pressionar Deus. Deus é livre, Deus é soberano, Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ele quem dá a vida, Ele quem tira a vida, Ele quem exalta, Ele quem rebaixa, Ele quem coloca no trono, Ele quem tira do trono. Só Ele é Deus e Ele é soberano. Por outro lado, quando Deus faz, ninguém pode impedir a mão de Deus de fazê-lo. Em nome da santa teologia, alguns dizem assim: não, o tempo dos milagres acabou, ficou lá no passado. A Bíblia diz que o nosso Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo para sempre. Ele não se aposentou numa cadeira de balanço, Ele não vestiu um pijama. O nosso Deus reina, o nosso Deus trabalha até agora. O nosso Deus faz prodígios e não precisa pedir licença nem para você e para mim para fazê-lo. Ele é Deus. Eu fico imaginando que Ana, como mulher instruída que era, deve ter buscado todos os recursos da medicina para cuidar da sua saúde, como toda mulher, sem exceção, gosta de uma bolsa, uma boa bolsa. Eu acho que ela devia carregar nesta bolsa os últimos exames médicos da junta médica de Ramá, dizendo: Ana, não tem cura, não tem jeito. Mas Ana entendia uma coisa: se Deus quiser, tem jeito. A última palavra não é da ciência, a última palavra não é da medicina. Quando Deus quer, tem jeito. Para Ele não tem doença incurável, para Ele não tem causa perdida, para Ele não tem vida irrecuperável. Ele pode tudo quanto Ele quer. Eu estava numa visita pastoral lá em Vitória, num hospital da cidade. Quando eu chego no hospital, haviam 3 mulheres na porta. E quando eu cheguei, percebi que eram pessoas da minha cidade, do interior do estado do Espírito Santo. Ali estava uma jovem de 17 anos, com um estado muito crítico de saúde, de um câncer que estava devastando o seu corpo. Na minha cidade não tinha CTI, como não tem até hoje. E o médico que acompanhava o tratamento disse: você precisa ir para Vitória, você precisa de um CTI. Nós esgotamos todo o tratamento aqui. Só que naquele dia não tinha vaga no CTI.
E eu fui conversar com o diretor, era meu amigo, longamente. E ele disse: pastor, não funciona assim. Eu não posso tirar um paciente para botar outro. Hoje eu não posso recebê-la. Confesso que fiquei um pouco frustrado. Voltei para a porta do hospital e fiz algo, pastor Eliseu, que eu não tenho o hábito de fazer. Não sei se fiz novamente, mas naquele dia fui impulsionado a fazê-lo. Eu disse para aquela jovem: minha filha, aqui não tem vaga para você, mas nós podemos fazer algo melhor que isso. Nós podemos orar e pedir que Deus cure você. E ali na porta do hospital eu impus as mãos sobre ela e pedi para Jesus curá-la. Quando terminou a oração, aproxima-se um rapaz que também conhecia aquela jovem e disse: olha, você tem um primo que é médico numa outra cidade do estado e lá tem CTI, então vamos ligar para lá. Peguei o telefone, liguei, ele atendeu. Disse: pode trazer minha prima para cá, tem vaga, e traga todos os exames, eu quero conferir tudo. Ele chega, percebe a gravidade dos exames, do que estava lá, submeteu-a a novos exames, rigorosos exames, e não constatou mais nada em seu corpo. Ela foi liberada para ir para casa naquele dia. Isso tem mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Nos últimos anos eu tenho pregado na minha cidade, todos os anos, no período entre Natal e Ano Novo. O ano passado, pregando lá, depois do culto, tirando algumas fotos com algumas pessoas, aproxima-se uma senhora, muito bonita inclusive, e me fez uma pergunta que nunca se deve fazer a um pastor: o senhor se lembra de mim? Não faça mais essa pergunta para nenhum pastor, é constrangedora. E olhei bem para ela, olhei de novo, disse: minha irmã, só me perdoe, mas eu não estou lembrado da senhora não. Ela me disse: eu sou aquela moça que há mais de 20 anos o senhor orou por mim. Jesus me curou naquele dia, e nunca mais eu tive qualquer sintoma daquela enfermidade. Quando Deus quer, tem jeito. Não estou lhe dizendo que todas as pessoas pelas quais eu oro, Deus vai curar. O que eu estou lhe dizendo é que se Deus quiser, tem jeito. Então não desista de seus sonhos. Agora, o segundo ponto da mensagem: todas as pessoas que têm sonhos precisam ter muita cautela, porque existem assassinos de sonhos soltos por aí, que querem matar os seus sonhos. E Ana teve que lidar com 3 assassinos de sonhos. A primeira pessoa que quis matar os sonhos de Ana foi a sua rival Penina. Diz a Bíblia que Penina irritava Ana, sobretudo quando Ana subia para a casa de Deus em Siló. Ela provocava Ana de tal maneira que Ana entrava numa espécie de tristeza crônica, começava a chorar, eu acho que até perdia o apetite, entrava em depressão. Eu não sei o que é que Penina dizia para Ana, mas de uma coisa eu tenho certeza: Penina não era uma mulher de Deus, porque gente de Deus não vive para infernizar a vida dos outros. Gente de Deus é bálsamo, gente de Deus é aliviador de tensões. Cuidado com as peninas da vida, que tentam irritar você, que tentam tirar você do sério, que tentam massacrar você apesar da sua intensa dor. A segunda pessoa que quis matar os sonhos de Ana foi o sacerdote Eli. Todo ano Ana subia para Siló, todo ano. Lá estava Eli, lá estava Rofini, lá estava Finéias. Não consta o historiador bíblico que em nenhuma dessas idas, nem Eli, nem Rofini, nem Finéias, olhasse para Ana, conversasse com Ana, orasse por Ana, chorasse com Ana. A primeira vez que o sacerdote Eli dirigiu a palavra a Ana foi para sacar contra ela um pesado libelo acusatório, chamando-a de bêbada, chamando-a de filho de demônio, de filha de Belial, na casa de Deus. Eu acho até, pastor Joel, que se a Ana fosse membro da Lagoinha de Siló, ela ia sair da igreja.
Aí, eu acho que ela faria um pouco mais. Ele ia fazer uma campanha para tirar o pastor Eli da igreja. Por muito menos as pessoas fazem isso hoje. Só que Ana não era uma mulher hipersensível. Ana não era um crente cristal, porcelana. Ana era uma mulher madura na fé. Ela diz: eu não estou bêbada não, meu Senhor. Eu sou mulher atribulada de espírito. O que eu estou fazendo é derramando a minha alma perante o Senhor. Não me trate como uma filha do demônio. Não me trate como uma filha de Belial. A terceira pessoa que quis matar os sonhos de Ana foi o seu marido, Eucana. Eucana era um maridão. Diz o texto que Eucana amava Ana, que Eucana era um marido provedor. Ele dava porções duplas a Ana. Mas Eucana tinha um problema. Ele era cabeça dura demais, incrédulo demais. Eucana não acreditava em milagres. Ele conhecia a história da redenção. Ele sabia como Deus havia curado Sara, como Deus havia curado Rebeca, como Deus havia curado Raquel. Ele via Ana chorando, ele via Ana orando. Em momento algum a Bíblia diz que Eucana chega para Ana e diz o seguinte: minha filha, eu sei que você quer ser mãe, eu sei que você chora, eu sei que você ora, eu acompanho a sua vida. Deus já fez milagres no passado, quem sabe Deus faça de novo. Então conta comigo, eu estou do seu lado, nós vamos morar juntos, quem sabe Deus nos ouve. Não consta a Bíblia que ele tivesse feito isso, mas o versículo 8 relata que uma hora ele chama a Ana para uma conversa. E eu vou parafrasear a conversa. Eu acho que foi mais ou menos o seguinte: vem cá, Ana, eu preciso bater um papo com você. Ana, não dá mais, filha. Esse negócio de querer ser mãe vira uma obsessão na sua vida. Você está completamente doente, mulher. Chega de chorar. Para com isso. Você não sabe que a junta médica de Ramá já deu o resultado que não tem cura. Para que você insiste numa causa perdida? Vira essa página, mulher. Aliás, Ana, você não está nem curtindo o maridão que você tem. Você não sabe que eu sou melhor que 10 filhos para você? Se fosse hoje eu diria: Ana, pense em mim, liga para mim, chore por mim. Não chore por ele, Ana. Assassino de sonhos, cuidado que isso pode estar dentro da sua casa. Não desista de seus sonhos. O terceiro e último ponto da mensagem tem a ver com o que você vai fazer quando os seus sonhos são adiados. Ana nos ensina 3 coisas. Primeiro, se os seus sonhos estão sendo adiados, continue crendo que Deus vai fazer um milagre, que Deus pode fazer um milagre. Continue orando, continue jejuando, continue chorando diante de Deus. Ore um pouco mais, jejue um pouco mais, persevere um pouco mais, caminhe um pouco mais. Tem muita gente que desiste cedo demais. Tem gente que desiste no limiar da vitória. Quantos casamentos, irmãos, que acabaram porque faltou um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de perdão, um pouquinho mais de oração. Não desista. Não desista. Norman Vincent Peale foi um pastor metodista. Ele escreveu o seu primeiro livro. Todo escritor enfrenta problemas para publicar o seu primeiro livro. As editoras não acreditam. Aliás, as editoras, via de regra, nem olham o conteúdo. Dão uma boa desculpa: não está no nosso calendário, nós temos outras prioridades, quem sabe no futuro. Então ele escreveu o livro O Poder do Pensamento Positivo e procurou editoras. Bateu numa porta, bateu noutra. Nenhuma editora se interessou pelo livro. Ele ficou muito frustrado. Chegou em casa, jogou os rascunhos do livro na lata do lixo e disse: no lixo vão ficar os meus sonhos de escritor. Dona Ruth, sua mulher, mais crente e mais otimista do que ele,
como via de regra as mulheres são, pegou os rascunhos do lixo e disse: eu acredito nos seus sonhos e vou lutar por eles. Bateu em outras portas, encontrou uma editora que se interessou pelo livro. Resultado, esse livro já vendeu mais de 40 milhões de exemplares, um dos maiores best-sellers da literatura. Estavam no lixo. Não desista de seus sonhos. Um dos homens que mais me encantam na política americana é Franklin Delano Roosevelt. Estudou em Harvard, estudou na Columbia, fez uma carreira política brilhante, mas o sonho dele era ser presidente dos Estados Unidos da América. Entretanto, com 39 anos de idade, ele sofre poliomielite e fica paraplégico numa cadeira de rodas. Alguém se aproxima dele e diz: numa cadeira de rodas você nunca será presidente dos Estados Unidos. Ele respondeu: pois eu nunca vou desistir. Foi o único homem até hoje na história americana que foi eleito e reeleito presidente dos Estados Unidos da América 4 vezes consecutivamente numa cadeira de rodas. Não desista de seus sonhos. A segunda coisa que Ana nos ensina, se você quer lutar pelos seus sonhos, é tomar posse das promessas da palavra de Deus. No versículo 17, o mesmo Eli que chamou Ana de bêbada, agora abre a boca e é um profeta de Deus. Quando diz para Ana: vai em paz para a tua casa e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Essa palavra é boa, essa palavra vem de Deus. Essa palavra Ana hospeda no coração, e essa palavra trouxe cura e libertação para Ana. Eu sou pastor há 43 anos. Eu já vi muita gente adoecer, emocional, espiritual e até fisicamente, porque um dia escutou uma palavra atravessada, cheia de veneno, ou do pai, ou da mãe, ou do marido, ou da esposa, ou do filho, ou da filha, ou do patrão, ou do professor. Deixa eu lhe dizer algo. Se você escutou uma palavra que parece mais uma seta de veneno para destruir você, não acolha esta palavra. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você não é nem mesmo quem você pensa que você é. Você é quem Deus diz que você é. Mas se você quer vitória na sua vida, aproprie-se das promessas da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque Deus é o avalista da sua palavra. Deus vela pela sua palavra em a cumprir. Nenhuma das promessas de Deus cai por terra. E notem vocês que Ana recebe 2 curas. A primeira cura dela aconteceu lá em Siló, quando ela tomou posse da promessa. Diz a Bíblia que o rosto dela mudou, que o semblante dela mudou, que a tristeza bateu asas, que a alegria voltou, que o brilho voltou, que a fé voltou, que a confiança voltou, e ali ela foi curada emocionalmente. Mas diz o texto que ela desce para Ramá, coabita com seu marido. Deus se lembrou dela, ela concebeu e deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Samuel. Em Siló ela creu, em Ramá ela obedeceu. Em Siló ela tomou posse da promessa, em Ramá o milagre se historificou na sua vida. Notinha de rodapé, notinha de rodapé. Ana queria ser mãe, mas ela vivia chorando. Preste atenção nisso. Via de regra, um marido não tem muita atração por uma mulher que está com o rosto coberto de lágrimas. Ela queria ser mãe, mas ela afastava ainda mais o marido. E eu fico imaginando a cena. Quando ela desce de Siló, rosto bonito,
sorriso largo, quem sabe usou os melhores cosméticos, os melhores perfumes. E o Elcano olhou para ele e disse: uau, hoje tem avivamento lá em casa. E as duas coisas se uniram. A bênção de Deus e a iniciativa humana. Mas a última coisa para fazer, se os seus sonhos estão sendo adiados, é o que Ana nos ensina: volte às trincheiras da luta. Ana saiu dos quartos escuros, ela parou de chorar, ela voltou a se relacionar com o marido. Em nome de Jesus, pare de reclamar, pare de murmurar. Tem hora do choro e tem hora de parar de chorar. Tem hora que é hora de agir. Lute pelo seu casamento, lute pela sua família, lute pelos seus filhos, lute pela sua casa. Irmãos, nós cremos numa verdade que para mim é uma das verdades mais consoladoras da Bíblia, que é a doutrina da soberania de Deus. Quando você diz que Deus é soberano, você está dizendo o seguinte: eu não creio em acaso, eu não creio em sorte, eu não creio em coincidência, eu não creio em azar, eu não creio em determinismo cego, eu não creio em feitiço, eu não creio em olho gordo, eu não creio em macumba para crente. Eu creio que a mão de Deus dirige o meu destino. Se você está passando uma prova, essa prova não pegou Deus de surpresa. Se você está passando por um vale, Deus não foi surpreendido por isso. Se você está passando por uma doença, Deus tem um propósito nisso. Então volte a cantar, então volte a sorrir, então volte a crer, então volte a confiar em Deus, então volte a lutar por esta causa em nome de Jesus e não desista de seus sonhos. Há um autor que eu gosto de ler, e não obstante não ser um autor evangélico, Og Mandino. Se você não leu pelo menos o maior vendedor do mundo, vale a pena ler. Mas o que me chamou a atenção na vida desse homem não foi nem sequer um dos seus livros, foi a sua história, a sua biografia. Aos 35 anos de idade, Og Mandino estava falido, bêbado, caído numa sarjeta, abandonado pela esposa, pensando em suicídio. 10 anos depois, aos 45 anos, Og Mandino estava no topo da fama mundial, escrevendo livros lidos e traduzidos no mundo inteiro, ensinando as pessoas a viverem com otimismo. Ora, se um cara que não é crente consegue viver com otimismo, e você, que é filho de Deus, você que acorda e pode dizer: este é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. No seu livro autobiográfico, ele dá uma dica para você começar o seu dia animado. Todo crente tem que começar o seu dia animado. Ele diz assim: você quer começar o seu dia animado? Pegue o melhor jornal da sua cidade. Ou ninguém compra mais jornal em banca, mas você tem o jornal no seu telefone. Abra o jornal. Só um detalhe. Por favor, não comece a leitura nas páginas políticas. Você vai ficar depressivo, com raiva, vai perder seu dia. Então pule essa página. Bom, mas é claro que você não é tão corajoso a ponto de querer começar o seu dia lendo as páginas econômicas. Gente, a coisa está feia. A coisa está feia. A taxa de juros é 15% ao ano. Você vai ficar preocupado e depressivo, então pula essa página também. Bom, você não é tão corajoso a ponto de querer começar o seu dia lendo as páginas policiais. Você vai ficar com medo de sair de casa. Então pula essa página também. Bom, você também não é tão corajoso assim para querer começar o seu dia lendo as páginas esportivas. De repente você é corintiano e o negócio também está feio para o seu lado. Então pula essa página também.
Você quer começar o seu dia animado? Diz ele. Começa a leitura na página do obituário, a lista das pessoas que morreram. Só um detalhe: você tem que ler tudo. Os nomes grandes, os nomes pequenos, lê tudo. Quando você terminar essa leitura, você vai descobrir algo fantástico. Você vai descobrir que o seu nome não está nessa lista. Você vai descobrir que as pessoas que estão nesta lista dariam tudo para estar no seu lugar, mas elas estão mortas. Você vai descobrir que você está vivo. E se você está vivo, um milagre de Deus pode acontecer na sua vida hoje. Não desista de seus sonhos. Esta mensagem tem um sabor especial para mim. Isso porque eu sou fruto de um sonho. Os meus pais moravam numa região muito pobre do interior do estado do Espírito Santo nos idos de 1958. Não tinha estrada, não tinha carro, não tinha médico. Quando a pessoa ficava doente, ela precisava ser transportada numa padiola. Padiola é um lençol amarrado num varal, duas pessoas caminhando pela trilha. O posto médico ficava a 40 quilômetros. A minha mãe estava grávida do seu último filho, no estado adiantado de gravidez, quando caiu gravemente enferma. Meu pai sabia que ela não suportaria uma viagem de padiola de 40 quilômetros. Mandou mensageiros para buscar o médico. Ele veio, examinou-a e disse: essa mulher não vai sobreviver. Ela está muito doente, ela está muito fraca, e a criança está em agonia de morte no seu ventre. A única chance de salvar a mãe é sacrificar a criança. Se não tirar a criança, a mãe morre junto com a criança. Naquele impasse, a minha mãe tomou uma outra decisão. Disse: eu não abro mão desse filho, eu não desisto desse filho, eu estou pronta a morrer com ele, eu estou pronta a morrer por ele, mas eu não desisto dele. Naquela hora ela fez um voto para Deus e disse: meu Deus, se tu poupares o meu filho, eu consagro este filho para ti, para ser um pastor, para ser um pregador do evangelho. Deus ouviu a oração da minha mãe e eu nasci. Nasci na roça, trabalhando na enxada desde a minha mais tenra infância. Fui calçar o meu primeiro par de sapatos com 8 anos de idade, com as mãos calejadas. Onde eu morava não tinha escola, a não ser escola primária. Nunca ninguém tinha saído dali para fazer além de 4ª série primária. Com 8 anos de idade eu entrei na escola. Com 12 anos já tinha encerrado a minha carreira estudantil. Na minha casa não tinha livros, só tinha um dicionário velho, sujo, rasgado. Com 10 anos eu comecei a decorar as principais palavras daquele dicionário. Eu tinha uma sede de estudar que não cabia em mim. A minha professora que me alfabetizou estava se mudando para Vitória, capital do estado. E sabendo do meu sonho de estudar, ela me perguntou: você tem coragem de vir comigo? E eu, que nunca tinha dormido uma noite fora de casa, disse para ela: se os meus pais deixarem, eu vou. Com 12 anos de idade, eu nunca tinha visto um aparelho de televisão. Com 12 anos de idade, eu nunca tinha entrado numa cidade. Com 12 anos de idade, eu subi na carroceria de um caminhão e fui parar no pior bairro da Grande Vitória, dentro de um mangue, do lado de um prostíbulo, um barraco de tábuas de 4 cômodos, com 10 pessoas. Um dos meus últimos livros eu dediquei a essa professora, e até hoje eu não entendo o que Deus fez. Ela tinha todas as razões do mundo para não levar mais ninguém para dentro da sua casa, e ela me levou. Tempos dificílimos. Muitas vezes eu namorei um pão de sal,
na vitrine de um botequim, com muita fome. E eu não tinha dinheiro para comprar um pão de sal para comer. Muitas vezes eu procurei farinha e não tinha farinha para comer. Às vezes eu chorava, com 12 anos de idade, mas eu tinha um sonho. Eu queria estudar. Mas pasmem vocês, o meu sonho de criança, de juventude, era ser político e advogado. No dia que eu fiz 18 anos, eu que nunca perdi um comício por nada, tirei meu título e me filiei num partido. A minha mãe nunca me contou o projeto dela com Deus, embora analfabeta, mas sábia. Se ela contasse, pensava ela, eu seria sugestionado a ser pastor. Deus haveria de me chamar. E um dia eu conversava com um presbítero, homem maduro na fé, e falava para ele que se no final da minha vida, depois que eu realizasse todos os meus sonhos de um político e de um advogado, eu entraria num seminário e encerraria minha carreira sendo um pastor. E esse homem botou o dedo literalmente no meu nariz e disse: você quer dar as sobras para Deus? Deus quer você agora, com a sua juventude, com a sua força, com a sua inteligência. E aquela palavra entrou no meu coração como uma flecha. E eu saí dali 1000% convencido de que naquele momento Deus me chamava para o ministério. Se eu tivesse 10 vidas, eu queria ser pastor nas 10. A primeira pessoa que eu comuniquei foi com a minha mãe. Disse: mamãe, estou desistindo dos meus sonhos, Deus me chamou para o ministério. Ela me disse: meu filho, por esta causa eu já orava antes de você nascer. Antes da minha mãe partir para Jesus, ela me chamou à sua casa e me contou toda essa história. E me disse mais: meu filho, nesses anos todos, eu nunca deixei de me levantar da minha cama de madrugada, dobrar os meus joelhos e pedir que Deus levantasse você, que Deus capacitasse você para ser um pregador da palavra. E eu chorei muito com a minha mãe. Disse: mamãe, a senhora está me ensinando as lições mais importantes da minha vida. A senhora está me ensinando que um filho nunca é pobre se tem uma mãe que ora por ele. A senhora está me ensinando que o mais importante não são os meus sonhos, mas são os planos de Deus. E eu quero encerrar esta mensagem na contramão do meu tema e dizer para você: desista dos seus sonhos. Desista dos seus sonhos, se preciso for, mas nunca abra mão do plano de Deus para a sua vida. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.